Well, this morning we are learning about a shift in the Earth's inner core that sounds like the plot. When an earthquake takes place, shock waves go reverberating around the inside of the Earth. Nos confins do espaço, além da atmosfera da Terra, encontra-se um escudo invisível, mas essencial para a vida como a conhecemos, o campo magnético do nosso planeta. Essa vasta e poderosa força natural, gerada pelo núcleo de ferro em fusão do nosso planeta, desempenha um papel fundamental na proteção da Terra contra as emissões solares e partículas carregadas que fluem do Sol. No entanto, recentemente, algo intrigante e perturbador começou a acontecer dentro desse campo magnético e a NASA está acompanhando de perto. Assim, no vídeo de hoje, exploraremos esse mistério cósmico que envolve o campo magnético da Terra. Desde as preocupações da NASA até os impactos potenciais para nosso planeta, embarcaremos em uma jornada para entender o que está acontecendo e por que isso merece nossa atenção. À medida que os cientistas se esforçam para desvendar esse enigma, descobriremos as implicações para a Terra e como isso pode moldar nosso entendimento do vasto cosmos que nos rodeia. Quer saber mais? Então já vem comigo que você ficará por dentro de tudo. Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos ao Conhecimentos do Mundo. Antes de continuarmos, se você tem algum tema que ainda não foi abordado no canal, comenta aqui embaixo assim, Conhecimentos do Mundo. Eu queria um vídeo sobre... Estamos ansiosos para ler as sugestões. E claro, não espere até o final do vídeo para se inscrever, deixar o seu like e ativar o sininho. Isso ajuda demais a nossa equipe. A NASA está monitorando ativamente uma estranha anomalia no campo magnético da Terra, uma região gigante de menor intensidade magnética nos céus do planeta, que se estende entre a América do Sul e o sudoeste da África. Este vasto fenômeno em desenvolvimento, denominado Anomalia do Atlântico Sul, tem intrigado e preocupado os cientistas durante anos, e talvez ninguém mais do que os investigadores da NASA. Os satélites e naves espaciais da Agência Espacial são particularmente vulneráveis à força enfraquecida do campo magnético dentro da anomalia e à exposição resultante a partículas carregadas do Sol. A anomalia do Atlântico Sul, comparada pela NASA a uma depressão no campo magnético da Terra ou a uma espécie de buraco no espaço, geralmente não afeta a vida na Terra, mas o mesmo não pode ser dito da órbita. Espaçonaves, incluindo a Estação Espacial Internacional, passam diretamente pela anomalia enquanto orbitam o planeta em altitudes baixas da órbita da Terra. Durante estes encontros, a intensidade reduzida do campo magnético dentro da anomalia significa que os sistemas tecnológicos a bordo dos satélites podem entrar em curto-circuito e funcionar mal se forem atingidos por protões de alta energia emanados do Sol. Assim, estes ataques aleatórios podem normalmente produzir apenas falhas de baixo nível, mas acarretam o risco de causar perda significativa de dados ou mesmo danos permanentes a componentes-chave. Dessa forma, tais ameaças obrigam os operadores de satélite a desligar rotineiramente os sistemas das naves espaciais antes que as naves entrem na zona de anomalia. Mitigar esses perigos no espaço é uma das razões pelas quais a NASA está rastreando a anomalia do Atlântico Sul, SAA. Outra é que o mistério da anomalia representa uma grande oportunidade para investigar um fenômeno complexo e difícil de compreender, e os amplos recursos e grupos de investigação da NASA estão excepcionalmente bem designados para estudar a ocorrência. O campo magnético é, na verdade, uma superposição de campos de muitas fontes atuais, explicou o geofísico Terry Sabaka, do Goddard Space Flight Center da NASA. A fonte primária é considerada um oceano rodopiante de ferro fundido dentro do núcleo externo da Terra, milhares de quilômetros abaixo do solo. O movimento dessa massa gera correntes elétricas que criam o campo magnético da Terra, mas não necessariamente de maneira uniforme ao que parece. Um enorme reservatório de rocha densa, denominado Grande Província Africana de Baixa Velocidade de Cisalhamento, localizado a cerca de 2.900 quilômetros abaixo do continente africano, perturba a geração do campo, resultando no dramático efeito de enfraquecimento, que é auxiliado pela inclinação do campo magnético do planeta.
O SA observado também pode ser interpretado como uma consequência do enfraquecimento do domínio do campo dipolo na região. Mais especificamente, um campo localizado com polaridade invertida cresce fortemente na região SA, tornando a intensidade do campo muito fraca, mais fraca do que a das regiões circundantes. Disse o geofísico e matemático Goddard da NASA, Weijia Kwang, em 2020. Embora ainda haja muito que os cientistas ainda não entendem completamente sobre a anomalia e as suas implicações, novos conhecimentos estão continuamente a lançar luz sobre este estranho fenômeno. Por exemplo, um estudo liderado pela heliofísica da NASA Ashley Greeley, em 2016, revelou que a anomalia do Atlântico Sul está à deriva lentamente na direção noroeste. Não é apenas movimento, no entanto. Ainda mais notável, o fenômeno parece estar em processo de divisão em dois, com investigadores em 2020 a descobrirem que o SAA parecia estar a dividir-se em duas células distintas, cada uma representando um centro separado de intensidade magnética mínima dentro da anomalia maior. O que isso significa exatamente para o futuro da SAA permanece desconhecido, mas em qualquer caso, há evidências que sugerem que a anomalia não é uma aparência nova. Um estudo publicado em julho de 2020 sugeriu que o fenômeno não é um evento estranho dos últimos tempos, mas um evento magnético recorrente que pode ter afetado a Terra já há 11 milhões de anos. Se assim for, isso poderia sinalizar que a anomalia do Atlântico Sul não é um gatilho ou precursor da inversão do campo magnético de todo o planeta, o que é algo que realmente acontece, se não for por centenas de milhares de anos de cada vez. Obviamente permanecem enormes questões, mas com tanta coisa acontecendo com esta vasta estranheza magnética, é bom saber que a agência espacial mais poderosa do mundo está observando isso tão de perto quanto eles. Mesmo que o SAA seja lento, está a passar por algumas mudanças na morfologia, por isso também é importante que continuemos a observá-lo através de missões contínuas, porque é isso que nos ajuda a fazer modelos e previsões, disse Sabaca. Afinal, os polos magnéticos da Terra irão mudar? Ao longo dos últimos 200 anos, o campo magnético da Terra tem vindo a enfraquecer lentamente e a deslocar o seu polo norte magnético do Ártico canadiano em direção à Sibéria. Nas últimas décadas, no entanto, essa lenta mudança para o sul acelerou, atingindo velocidades superiores a 48 km por ano. Assim, estaríamos à beira de uma inversão geomagnética, na qual os polos magnéticos norte e sul trocam de lugar. O campo magnético da Terra é gerado pela convecção de ferro fundido no núcleo do planeta, cerca de 2.896 quilômetros abaixo de nossos pés. Este líquido superaquecido gera correntes elétricas que, por sua vez, produzem campos eletromagnéticos. Embora os processos que impulsionam a inversão dos polos sejam comparativamente menos compreendidos, as simulações computacionais da dinâmica planetária mostram que as inversões surgem espontaneamente. Isto é apoiado pela observação do campo magnético do Sol, que se inverte aproximadamente a cada 11 anos. O nosso próprio campo magnético surgiu há pelo menos 4.000 milhões de anos, e os polos magnéticos da Terra inverteram-se muitas vezes desde então. Só nos últimos 2,6 milhões de anos, o campo magnético mudou 10 vezes, e como a mais recente ocorreu há impressionantes 780 mil anos, alguns cientistas acreditam que já deveria ter ocorrido outra. Mas as reversões não são previsíveis e certamente não são periódicas. Mapeando campos magnéticos. Os pesquisadores mapearam a história antiga do campo magnético da Terra usando rochas vulcânicas. Quando a lava esfria, o ferro que ela contém é magnetizado na direção do campo magnético. Ao examinar estas rochas e utilizar técnicas de datação radiométrica, é possível reconstruir o comportamento passado do magnetismo do planeta à medida que este se fortalecia, enfraquecia ou mudava de polaridade. Para rastrear mudanças magnéticas mais recentes, os cientistas recorrem às propriedades magnéticas dos artefatos arqueológicos. Quando os nossos antepassados aqueciam uma antiga lareira ou forno, contendo ferro a temperaturas suficientemente altas,
O seu magnetismo seria realinhado com o campo magnético da Terra após o arrefecimento. O ponto em que isso ocorre é conhecido como ponto Curie. Inclusive, os estudos incluíram até alguns segmentos do piso de um edifício da Idade do Ferro em Jerusalém, que um exército babilônico incendiou em 586 a.C. No entanto, realizar medições nesses artefatos arqueológicos é difícil. Por um lado, o magnetismo em objetos antigos é muito fraco, não o suficiente para mover a agulha de uma bússola. E se algum objeto for aquecido e resfriado várias vezes, vários padrões magnéticos serão sobrepostos. Por último, a sua fiabilidade depende da permanência dos objetos no mesmo local onde ocorreu o aquecimento. Apesar destas dificuldades, os investigadores mapearam amplamente as mudanças modernas no campo magnético abaixo da Europa Ocidental e do Médio Oriente. Tempo tumultuado para a tecnologia. O efeito direto sobre a humanidade poderá ser apenas ligeiro, mas não para a tecnologia. Utilizamos satélites artificiais para navegação, transmissão televisiva, previsão do tempo, monitoramento ambiental e comunicação de todos os tipos. E como já citado, a anomalia do Atlântico Sul já vem afetando negativamente os satélites e pode ser uma indicação do que está por vir. Acredita-se amplamente que a nossa Lua se formou quando a Terra foi atingida pelo planeta Theia, há 4,5 mil milhões de anos, mas os restos mortais de Theia nunca foram encontrados. Parece agora que os restos mortais de Theia podem estar debaixo dos nossos pés. Existem 2 enormes volumes de rocha enterrados nas profundezas da Terra, cada um milhões de vezes maior que o Monte Everest e mais denso e mais quente que o resto do manto da Terra. Os cientistas sugerem que estas massas rochosas são os restos desaparecidos de Theia e que interferem na convecção do ferro fundido, dando origem ao fraco campo magnético no Atlântico Sul. Independentemente disso, a gravidade de uma reversão magnética dependerá de quanto tempo a reversão leva para ser concluída. Se mudar lentamente durante muitos milhares de anos, é possível que as criaturas migratórias e também a humanidade sejam capazes de se adaptar. Entretanto, temos muito que aprender sobre o que está a acontecer nas profundezas do nosso planeta. A verdade: o campo magnético da Terra pode não estar a caminhar para uma mudança dramática tão cedo, de acordo com os cientistas que analisaram anomalias no escudo invisível do planeta contra o vento solar e outras radiações. Os polos magnéticos norte e sul da Terra mudam em intervalos irregulares, em média, a cada 200 mil anos ou mais, e o evento pode ter um efeito dramático no meio ambiente e na tecnologia. Apesar de haver especulações de que a próxima mudança estava próxima por causa da anomalia do Atlântico Sul. No entanto, de acordo com um novo estudo, esta anomalia pode não indicar que um enfraquecimento e uma mudança no campo magnético sejam iminentes. Mapeamos mudanças no campo magnético da Terra ao longo dos últimos 9 mil anos e anomalias como a do Atlântico Sul são provavelmente fenômenos recorrentes ligados a variações correspondentes na força do campo magnético da Terra, disse em comunicado Andreas Nilsson, geólogo na Universidade de Lund e coautor do estudo. Os resultados são baseados em análises de artefatos arqueológicos queimados, amostras vulcânicas e núcleos de perfuração de sedimentos, que contêm informações sobre a história do campo magnético da Terra. Assim, a equipe da Universidade de Lund usou esses dados para desenvolver um modelo que recriou a direção e a força do campo magnético em locais e momentos específicos. E, por fim, eles constataram que, com base nas semelhanças com as anomalias recriadas, prevêem que a anomalia do Atlântico Sul provavelmente desaparecerá nos próximos 300 anos e que a Terra não está caminhando para uma inversão de polaridade. Mas e aí, o que você achou desse conteúdo? Será que de fato estamos caminhando para uma inversão dos polos magnéticos da Terra? O que esperar de tudo isso? Conta pra gente nos comentários. Queremos saber a sua opinião. Para os inscritos que perguntam como podem ajudar o Conhecimentos do Mundo, do lado do nome do canal tem escrito Seja Membro. Sendo membro do canal, vocês conseguem ajudar o nosso projeto, trazendo mais vídeos para vocês.
além de ter chances de ganhar brindes, sorteios e muitas novidades que estamos preparando para os membros. Acompanhe mais vídeos como este. Se inscreva em nosso canal e ative o sininho das notificações. Um forte abraço.